Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 153. Não existe, não adianta você procurar. Ninguém me questionou ainda, né? Abre então no 23. No 23. Ficou pensando? Ninguém questionou, né? Não existe. Abre no 23 então. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas antes eu quero ler um texto com você. 23, aquele que... Tem uns irmãos aí que é só pegar a Bíblia assim e fazer assim que abre, porque vive aberto em casa nesse salmo aí, ou no 91, né? Se fizer assim, abriu no salmo 23. O que está escrito lá no salmo 23? Não sei, está aberto lá na Bíblia lá. O anjo está lendo toda manhã em casa. Mas antes eu quero ler 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, que diz o seguinte: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à tua família e à família do teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas os que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu vou ler de novo. Honrarei aqueles que me honram, mas aos que me desprezam serão tratados com desprezo. Quem está falando isso? Vamos lá, me ajuda, igreja. Quem está falando isso? Diga: Deus. É Deus que está falando isso. Então, isso quer dizer que Deus não trata todo mundo igual. Faz sentido para você, sim ou não? Ou seja, aquela historinha que Deus vê todo mundo da mesma forma, age com todo mundo da mesma forma, não existe. O próprio Deus está dizendo: eu honro aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. No meu senso de justiça e no teu senso de justiça, que todo mundo tem ou não tem? Todo mundo tem um senso de justiça. Todos nós crescemos aprendendo alguns valores. O valor de uma família às vezes não é o mesmo valor de outra família. Algumas famílias prezam pela lealdade, outras famílias já não prezam por isso. Algumas famílias são leais e outras não. E se nasce, se cresce, criando alguns valores que ficam intrínsecos na nossa vida. Faz sentido ou não faz sentido? Por exemplo, existe família que o pai e a mãe, a família é da treta, e geralmente o filho cresce na treta. A vida dele é treta, sabe? É fazer coisa errada, é passar a perna nos outros e tal. Já existem famílias que o pai e a mãe são pessoas honestas, retas, bem direcionadas, ensinam o filho e o filho cria como valor ser uma boa pessoa. Amém? Glória a Deus por isso. Mas no passar do tempo, nós criamos o nosso senso de justiça. Aquilo que eu concordo e não concordo. É verdade ou não é verdade? Quando você vem para a igreja, você não vê um monte de coisa que você não concorda? Sim ou não? Você já viu um crente fazer coisa errada e disse bem assim: meu Deus, ainda diz que é crente? Quem aqui já viu? Quem aqui já ficou indignado com uma pessoa que ergue as mãos no culto e você sabe que a vida dela não é aquilo ali? Aí você ficou indignadão assim. Nunca ficaram assim? Então me ajuda aí a pregar, fala comigo. Quando você fala comigo, eu digo assim: eles estão aqui, vieram. Eu fico feliz com isso. Felizão, inclusive. Você já viu isso? Por quê? Por causa do nosso senso de justiça. E o nosso senso de justiça deixa a gente meio burro às vezes. Por quê? Porque a gente se converte muitas vezes, pastor, e aquilo que eu ainda não rompi na minha vida, que eu ainda peco, que eu ainda não venci, as áreas ruins da minha vida, eu creio que nessas áreas Deus age com misericórdia. Deus tem misericórdia comigo. Naquelas áreas que eu já venci, eu já olho para o meu irmão dizendo assim: olha aí, ó, que traste. Ainda se diz que é cristão. Ou seja,
O nosso senso de justiça nos deixa meio lelé da cabeça. Justiça para o irmão e misericórdia para mim. Justiça para o outro, misericórdia para mim. E às vezes o pecado do outro, irmão, é uma coisa mais simples do que o que tu tem. Amém? Glória a Deus. Mas isso não nos impede de ter o nosso senso de justiça. É ou não é? Se eu fosse dar 2 exemplos. Tem aqui, vem cá, Ellison e Marco. Vem cá, Marco. Vem cá. É brincadeirinha que eu vou fazer, tá? Fica desse lado aqui. E você fica desse lado aqui. Ok? Vamos supor que o Marco é solteiro. É suposição. Ele é bem casado, inclusive. Com aquela baixinha ali, arretada, braba. Isso aí, assim, ó, é uma pólvora. Nem olhe muito. O Ellison. Vamos supor que tu também é solteiro, mas é casado. Com outra baixinha arretada. Eu não sei por que combinou, né? As duas, meio esquisito, nem sabia assim, mas é. Mas vamos supor que vocês são solteiros, ok? E agora tem as minas querendo casar. Eu podia ter pegado 2 solteiros, né? Poxa vida, desce. Não, porque as meninas vão olhar para vocês aí e vão... Deixa eu ver aqui um solteiro. Não, vou fazer campanha para o solteiro. Para, Pamela. 2 solteiros, vem aqui em cima aqui. 2 solteiros que quer casar. Rapidinho, eu vou fazer propaganda, crente. Por isso que estão solteiros ainda. O cara quer fazer um merchan e o cara não vem nenhum solteiro. Mais um solteiro. Bora! Mais um. Quem? Vem, Fred. Vem logo e para de encher o saco. Não, vai ficar, vem logo. O magrinho eu não chamo porque eu já fiz muito merchan dele. Se não casou até agora, vai casar em breve. Fica aqui do lado aqui. 2 solteiros. Eu ia fazer o que eu ia fazer com os casados, não ia dar bom. Um vai ser bonzinho e o outro vai ser ruim, tá? Desculpa. Tira para o ímpar aí para quem vai ser o bom. Deu par. Ele ganhou? Tu é o ruim, então. Aqui nós temos um cara trabalhador. Por que teve essa risada, maluco? Tem alguém que te conhece que deu uma risada esquisita aí, Gabriel. Aqui nós temos um cara trabalhador que honra a mãe dele, o pai dele e tal, trata bem. Ok? É tudo suposição, amém? Mas espero que isso aconteça. Honra o pai e a mãe, trabalhador. Vem para a igreja, serve ao Senhor. Amém? É um cara que está aqui servindo e tal, está buscando. Se converteu há algum tempo, endireitou a vida. Um cara que tem um carro legal, porque é trabalhador. Administra bem as suas finanças. Amém? É um cara que respeita, um cara de honra, um homem fiel. Glória a Deus. Esse é o Gabriel. Desse lado, nós temos o Frederico. O Fred é um cara que a vida dele é tensa. Ele não respeita muito bem a mãe. Ele é um cara que tu vê que ele está sempre um pé na igreja, outro no mundo. É o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Tá ligado? É um cara que você não vê ele andando com constância, andando alinhado. Tá fazendo sentido para você? Você conhece alguém assim? É a pessoa que começa muito empolgado, mas quando passa alguns meses ele já está meio desviado, já está fora do... Aí eu dei só algumas dicas ruins assim. Mas a pergunta que eu faço para as mulheres, no teu senso, mulheres solteiras, ok? Se caso, eu não estou falando que tem umas... Ignore a beleza.
Não, vocês não entenderam. Eu quis dizer, porque senão daqui a pouco eu não casaria com nenhum, pastor. Não, ignora a beleza. Se fosse ver pelas qualidades que eu falei. Mulheres, com qual vocês casariam? Gabriel ou com Frederico? Vamos, mulheres. Com quem? Por quê? O Fred tem mais lábia. Garagista, vendedor de carro. Ele é mais trovador. Mas no senso de justiça, se vocês conhecessem, então vocês acham que vocês se casariam com o Gabriel? Correto? Por causa das qualidades dele. Então vocês acham que para merecer o amor de vocês tinha que ser um cara igual ao... É isso? Porque um bicho velho desse aqui é só para casar, para multiplicar problema. É ou não é? Cara, é só uma suposição, velho. Para, velho. Você tá louco, não recebe nada disso, não. Você vai ser uma bênção, vai casar com a mulher de Deus. Em nome de Jesus. Vai ser um homem de Deus. Já é um homem de Deus. Amém. Irmão, mas no senso de justiça, a mulherada casaria com Gabriel. Por quê? Porque é mais justo, é o que eu desejo. Eu não quero qualquer um. O cara, aí, ó, tá demonstrando que ele não quer nada com nada. Não é verdade? Agora, se eles fossem pai, o Fred, agora ele vai ser o bom que é o ruim. O Fred tem uma família, uma esposa, ok? Está casado, tem 2 filhos, cuida dos filhos. Posso ouvir um amém? Cuida bem dos filhos, é um homem que supre dentro de casa, um cara bom, um cara trabalhador, um cara de Deus, top e tal. Recebe aí agora, fala amém. Antes estava falando que não, agora diga amém. Esse é o Fred. Agora aqui tem o Gabriel. Está no 4º casamento. Mas o problema sempre foi as mulheres. Entendeu? Está no 4º casamento, mas o problema sempre casou mal. Né? É esse que é o problema. Já tem 5 filhos. A pensão hoje já é 150 por cada um. Porque ele ganha pouco. Porque ele é preguiçoso e não trabalha. Se você tivesse a oportunidade de colocar um pai para dar uma palavra para os seus filhos, se você fosse pai, quem você daria a voz? Para o Fred ou para o Gabriel dessa vez? Você viu? Por quê? Por causa do nosso senso de justiça. Então nós não achamos justo. Nós não achamos justo. Você acharia justo do Gabriel ser esse pai mau? Esse pai mau. E ele fosse um cara super abençoado por Deus? Vamos, gente. Você acharia justo de olhar para o cara que já está no 4º casamento e dizer assim, como Deus tem que abençoar esse cara aí? Vamos, gente, sim ou não? Senso de justiça. Agora, você acha justo que Deus tinha que abençoar o Fred? Porque ele é um bom pai? Opa, senso de justiça. Todo mundo concorda com isso? Então tá bom, era isso que eu queria saber. Então quer dizer que você tem um senso de justiça. Ok? Você não toma o errado como certo e nem o certo como errado. Glória a Deus? Podem descer. Pode aplaudir a vida dele, gente. Pelo fato de você ter um senso de justiça, você não concorda que Deus deva abençoar quem vive uma vida totalmente desregrada. Foi isso que você falou comigo. Foi ou não foi? Vamos de novo. Foi ou não foi? Porque você acabou de dizer que acha injusto de Deus deixar de abençoar alguém que está andando alinhado, está sendo um bom pai, está sendo um bom marido, está sendo um bom trabalhador, para abençoar alguém que tem a presença dele, tem negligenciado as coisas dele. Foi você que falou isso. Eu sei que teve alguém que está dizendo, eu não abri minha boca, eu não falei nada. Mas a maioria daqui pensou da mesma forma que eu falei, correto? Sim ou não? Pois é, Deus age da mesma forma. Aqueles que o honram, Ele honra. E aqueles que o desprezam, Ele despreza. E aí Deus começou a ministrar algo comigo. Honra, amor para todos. Amor para todos. Tempo para poucos.
Eu falei quarta-feira que a palavra de hoje ia ser polêmica. Vai ter uma galera aqui que talvez não vai concordar com o que eu vou pregar. Mas depois tu ora com Deus lá, para ver se Deus ministra no teu coração. Amém? Amor para todos, tempo para poucos. Pastor, o que você quer dizer com isso? Existe algo que Deus tem ministrado no meu coração, é que honra é uma decisão. Honra não é um sentimento de que, hoje o culto foi bom, então eu vou honrar a Deus. Não. Honra é uma decisão. E algo muito interessante quando a gente fala que honra é uma decisão, é que toda pessoa de honra está habilitada a viver com recompensa. Todo homem, toda mulher de honra está habilitado a viver com recompensa. A viver o retorno da honra. O plantio da honra gera retorno de honra. Eu tenho que me cuidar, gente. Eu tenho que ficar quieto aqui. Mas eu não aguento ficar quieto. Mas tudo certo. Agora, quem não entende honra, não concorda com o que a gente falou até agora. Porque acha que todo mundo tem que estar no mesmo patamar. Todo mundo tem que estar no mesmo saco. Todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Se nem Deus trata dessa forma, por que nós temos que tratar assim? Porque quando a gente vai falar de igreja, as pessoas, muitas vezes, elas são pessoas de desonra, mas elas querem lugar de honra. São pessoas que vivem de qualquer jeito, mas querem sentar nas melhores mesas. São pessoas que falam abobrinha o tempo inteiro, mas querem ser honrados. No momento em que a honra de Deus aparece. E algo muito interessante que Deus tem ministrado no meu coração é: trate bem a todos. Diga comigo, trate bem a todos. Isso é um direcionamento de Deus, é só para mim? Isso é direcionamento de Deus? Para todo mundo. Trate bem a todos e honre aos leais. Eu vou falar de novo. Trate bem a todos e honre aos leais. O que é honra? Honra é distinção. Distingua na tua vida quem é leal de quem é desleal. Deixa eu só tentar abrir de novo isso aqui porque travou. Distingua na tua vida quem são pessoas de honra, que andam em lealdade, das pessoas desleais. Porque você acabou de falar para mim que existe sim diferença. Você acabou de falar para mim que você não concorda de uma pessoa de desonra receber o mesmo galardão, ou seja, o mesmo presente, o mesmo favor de Deus do que uma pessoa de desonra. E eu não estou falando de salvação, posso ouvir um amém? Porque salvação é um dom gratuito de Deus para todos. Eu estou falando de galardão, eu estou falando de bênção, eu estou falando de favor. Eu estou falando de uma outra parte do evangelho que foge da parte da salvação e vai para a parte da vida plena que Deus quer dar para cada filho. Salvação é para todos. O amor de Deus é para todos. Não existe distinção no amor, mas existe distinção na honra. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Pastor, por que você está falando que trate bem a todos e honre aos leais? Porque isso não significa acepção de pessoas. Isso significa que você distingue atitudes. Entenda algo. Honrar a quem é leal não significa fazer acepção de ninguém, mas significa distinguir as atitudes de quem decide andar com atitudes de honra. Se na vida nós concordamos com isso, se na Bíblia Deus está falando sobre isso, quem somos nós para dizer contra? Se o nosso Deus está falando que existe uma distinção, se o nosso Deus está falando que existe um favor, existe uma bênção para aqueles que o buscam, aqueles que o honram,
Quem somos nós para falar que não? E aí Deus ministrou uma palavra no meu coração nessa semana, e eu quero muita graça de Deus para pregar para você. Se o meu iPad parar de travar. Eu pedi para você abrir em Salmos, né? Capítulo 23. Deixa eu reiniciar isso aqui. Só antes de ler Salmos 23, eu quero orar mais uma vez contigo. Pai, eu quero te pedir, me dá graça para pregar o que eu vou pregar agora. Papai, que os teus filhos, Senhor Deus, eles saiam daqui entendendo que existe sim um novo tempo a partir de hoje na vida de cada um. Naqueles, papai, em nome de Jesus, que decidirem entrar nesse novo tempo, que hoje o Senhor ministre fortemente ao coração deles, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. No livro de Salmos, capítulo 23, nós vamos ver uma característica muito interessante do tratar, da forma de Deus nos tratar. Eu não sei se você percebe, mas quando Deus ele fala ele começa o texto dizendo, o salmista começa o texto dizendo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Automaticamente, o salmista está dizendo que ele, nesse momento, ele está falando como ovelha. Posso ouvir um amém? No momento em que o salmista está escrevendo o Salmo 23, ele está se colocando numa posição de ovelha. Ovelha que é cuidada por um pastor. Daí não, vem cá rapidinho que eu quero te pedir um negócio. Uma ovelha cuidada por um pastor. Ok? Partindo dessa premissa aqui. Então a gente, partindo desse, pressupondo esse primeiro versículo, nós percebemos que o salmista ele está dizendo para nós: quando você for orar o Salmo 23, ore como se você fosse uma... Vocês vieram no culto? Quando você for orar o Salmo 23, ore como se você fosse uma ovelha. Faz aí, ovelhinha. Ai, como vocês são vergonhosos. Ore o Salmo 23 como se você estivesse colocando em uma posição de ovelha. Mas daí você me pergunta assim: pastor, mas se colocar numa posição de ovelha, o que Deus quer falar comigo em se colocar em uma posição de ovelha? Porque o cuidado de Deus, na minha e na tua vida, eu já estou todo arrepiado, eu não sei porquê, mas eu creio que é o Espírito Santo que vai falar. Porque o cuidado de Deus na minha e na tua vida é extremamente parecido de como um pastor cuida de ovelhas no campo. Por isso que o salmista se coloca na posição de ovelha. E aí, irmãos, eu fui pesquisar sobre o cuidado da ovelha. Eu fui estudar um pouco sobre esse Salmo 23, e eu já preguei ele, eu acho, umas 3 vezes no culto. Mas Deus ele é tão bom que ele faz a palavra se revelar novamente. E ele continua dizendo, salmista: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, ou ele não me faltará. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes, e me conduz a águas tranquilas. Olha que interessante. Você se comparando como ovelha, e Deus dizendo para você que alimento não vai faltar. Porque Ele vai te colocar em lugares aonde que vai haver superabundância de pasto. Nosso Deus não é um Deus que nos dá em conta-gotas. Entenda algo.
Entenda algo que eu vou falar para você. Nós não servimos a um Deus que faz milagre em conta-gotas. Aí vem aqui, filhinho, mas cuidado, hein, cuidado. Eu vou tirar porque senão você vai se acostumar. Não. O nosso Deus é um Deus que ele se apresenta como um pastor, que cuida das ovelhas e guia as ovelhas a pastos verdejantes. Pastos verdejantes significa abundância. Diga comigo, abundância. Diga assim, o meu Deus tem para a minha vida abundância de alimento. Que tipo de alimento? Só de comida? Porque tem uns irmãos aí que já estão pensando num X agora, num comida japonesa, um sushi, um churrasco, alguma coisa. Não, é todo tipo de alimento. Ele supre o pão. Ele supre o que você precisa. Ele é o pão da vida. Posso ouvir um amém? Ou seja, quando se trata de te alimentar, tanto espiritual, quanto na tua alma, quanto no teu corpo, a Bíblia está dizendo que o pastor das ovelhas guia pastos verdejantes. Glória a Deus. Guia a águas tranquilas. Águas tranquilas ao ponto de você beber dessas águas tranquilas, sem você precisar correr o risco da correnteza te levar. Porque uma ovelha despreparada podia entrar num rio e ser levado pela correnteza. Por isso que o pastor, quando ele guiava ela para beber água em águas tranquilas. Porque a ovelha por si só não tinha discernimento em qual água podia beber. Mas o pastor sabia qual a água que podia ser boa para ela ou não. A água que era tranquila para ela beber ou não. O meu Deus, o teu Deus, ele se apresenta como um pastor que nos leva à água tranquila. Não nos coloca em perigo se ouvirmos a voz dele. Se ouvirmos a voz dele, a esse ponto eu já vou chegar. Só que algo que me chama muita atenção, que eu fui estudar, é que existe uma festa, pastor Harrison. Na Bíblia, o judeu ele comemora muitas festas, ok? Você já ouviu falar da festa de tabernáculo, que é a época agora, nós estamos na festa de tabernáculo, mais conhecida como a festa das cabanas. Nós temos a festa de Purim, nós temos a festa de Páscoa, nós temos diversas festas que a Bíblia ela instrui, algumas como decreto, para comemorarmos, como tabernáculo e Páscoa, e outras é uma festa do judeu. E o judeu tinha uma festa, irmão, isso aqui me chamou a atenção, que ela era uma festa junto com a festa das primícias, que era chamada a festa da tosquia, comemorada junto com a festa das primícias. Eu falei, caramba, mano, mas eu nunca ouvi falar disso. Ficou esquisito, né? Caramba, mano, falei para quem, caramba? Mas enfim, eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu fui pesquisar, e quando eles entravam no tempo da festa da tosquia, era um tempo de alegria. Por quê? Porque chegou o tempo da ovelha gorda de lã, ela gerar o recurso que ela foi cuidada para gerar. Alguém está fazendo sentido? Tainã, achou a foto da ovelha gorda aí? Cheia de lã? Coloca aí para nós. No telão. Não deu certo dessa vez. Ô, Tainã, é demais. Vê uma ovelha louca. Deixa essa daí. Deixa essa aí. Deixa essa daí. Mas acha a outra. Vocês lá não conseguiram ver, né? Vocês conseguiram. Essa aí, tá melhor. Já tá mais cuidada, o rosto cuidado. Mas aquela lá, não esquece daquela lá, que eu vou usar aquela lá, tá bom? Baixou mais? Um cara proativo. Isso é incrível. Ovelha ligeira. Chegava o tempo que essa ovelha estava cheia de lã e ela precisava, e chegava o dia também da festa da tosquia. Que festa era essa? Era no fim da primavera e o início do verão. Fim da primavera.
Porque lá em Israel, você precisa entender que a cultura de Israel é o quê? De noite é muito frio. É muito gelado Israel de noite. Independente no tempo. No verão diminui um pouco. Mas no inverno é gelo, gelo, gelo. Mas de dia é quente, quente, quente. O clima de Israel é um clima doido. Se a gente reclama de mudança de temperatura aqui, você não tem... Acho que daqui só o Jeff foi para Israel. Tem mais alguém que foi? Não? Então ele sabe o que eu estou falando. Então a mudança de temperatura é muito grande. Ou seja, conforme a ovelha ela ia sendo cuidada pelo pastor, essa lã servia em vários sentidos. Primeiro, servia para guardar a temperatura da ovelha. Ok? Então, quando era muito frio, ela ficava quentinha, estava top. Mas quando era no calor escaldante dos desertos de Israel, ela também não passava tanto calor. Era como uma lã térmica, na ovelha era como se fosse térmico. Exceto aquela outra que eu vou mostrar para vocês ali, quando passou do ponto. Tá? Então, o que acontece? Acontece que chegava o tempo da tosquia, o pastor, o dono das ovelhas, porque nem todo pastor era dono, ok? Mas o dono das ovelhas iria celebrar. Por quê? Porque a ovelha que foi cuidada, que foi sarada, que foi pastoreada, chegou o tempo de agora ela gerar recurso. Pastor, recurso para quê? Vou te explicar. Quando o dono fazia a tosquia, a festa da tosquia, ele tirava o montante da lã, todo o montante, o 100% que tirava da lã, ele levava 10% para o templo. Está fazendo sentido para alguém aqui? Eu nem falei de princípio agora, mas ele levava a 10ª parte para o templo e entregava no templo. Outra parte ele entregava, sabe para quem? Para o sacerdote, para fazer coletes e roupas sacerdotais e para servir aos levitas. Outra parte da lã era isso. Está fazendo sentido para alguém aqui? Cara, eu fiquei chocado quando eu comecei a estudar. Então ele entregava a 10ª parte, ele entregava a parte para o colete sacerdotal, e a outra parte era para quê? Recurso. Prosperidade dele. E para que era usada essa lã de recurso que ficava na mão dele? Essa lã era vendida. Ou ele fazia roupa para ele, para a família dele ali, ou era vendida. Para quê? Para comprar mais terra, mais pastos verdejantes. Quem era beneficiado? A própria ovelha. Mas as outras ovelhas também. Alguém está começando a entender? Eu quero fazer um comparativo de reino aqui para você. Ou seja, quando a ovelha ela era tosquiada, a lã dela servia para o templo, para o sacerdote, para o dono prosperar e dar uma qualidade de vida melhor até para as ovelhas. Porque, consequentemente, ele comprava mais territórios. Então, existe algo... Tem alguém que é técnico agrícola aqui? Eu sei que tem, né? Tem uns irmãos que é técnico agrícola aqui. Mas existe hoje a chamada... uma questão chamada piquete. Alguém já ouviu falar? Que você separa a terra em várias áreas. Porque se você colocar elas largadas em todas as áreas, elas pisoteiam, elas não conseguem comer tudo num dia, elas pisoteiam. Então uma comida que seria boa para amanhã, já não é tão boa porque elas pisotearam. Ou seja, faz um ciclo, ok? Separado. Então quando o agricultor, o pastor ou o dono das ovelhas, ele tinha recurso, ele comprava mais terra, automaticamente essas ovelhas comiam comida boa todos os dias. Quanto menos recurso, menos comida fresca a ovelha tinha. Está fazendo sentido para vocês aqui, sim ou não? Quanto menos recurso, menos comida fresca a ovelha tinha. Só que quando o dono avançava em território, tinha mais recurso, todas as ovelhas eram beneficiadas. E aí a gente vai para Bíblia, e Deus diz assim, o salmista diz, guia-me a pastos verdejantes. Não eram pastos pisados, mas eram pastos novos.
Não era pasto pisado, mas era pasto novo. Todo dia o pastor guiava as ovelhas a pastos verdejantes. Comida fresca todo dia. Uma coisa que eu descobri há um tempo atrás é: ovelha não precisa de cerca, ovelha precisa de ter pasto. Se a ovelha tem pasto, ela consegue reconhecer a voz de quem a alimenta. E Deus nos guia a pastos verdejantes. Só que algo que me chama muito a atenção, é que daí eu vou para o Salmo 23, é que no versículo 3, tem algo que me chamou a atenção e bugou a minha mente. Fez isso aqui, ó. Bah! Ele diz assim: restaura-me o vigor e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Pega isso aqui. No tempo da tosquia, bota a primeira foto agora. No tempo da tosquia, tinha a ovelha que já estava assim. E a lã pesa. Você sabia que a lã é pesada? A lã pesa. E esse peso de muita carga fazia com que a ovelha gastasse muita energia durante o dia. Ou seja, ela terminava o dia sem força, sem vigor, sem energia. Quando chegava a época da tosquia, a Bíblia fala que os pastores tosqueavam e aquela ovelha revigorava, porque todo aquele peso que estava nela saiu. Aí a Bíblia está dizendo que Ele restaura o nosso vigor. Ele restaura o nosso vigor. Quando tem o tempo da tosquia, Ele tira aquele peso. Aquela lã que era o tempo, era a lã da colheita, a lã do tempo da alegria, a lã que geraria recurso, também era um peso da ovelha que não tinha tirado a lã ainda. Então tem muita coisa que você acha que é recurso e proteção, que tem roubado o teu vigor, tem roubado a tua energia, tem roubado, sabe, você podia estar cheio de vigor, cheio de energia, sabe, você poderia ser uma ovelhinha alegre, mas você está assim. Por quê? Porque você não se permite ser tosqueado. Nada tira de você os recursos que você acha que é para você. Deus está começando a falar com gente aqui. Mas vamos lá, piora. Ou melhora. O que acontece? Essa ovelha, nessa condição que vocês estão vendo aqui, ela corria um sério risco. Por causa do peso, se ela caísse no chão, e o pastor não estivesse vendo, ela morria no sol, porque ela não tinha capacidade de se virar sozinha. Ovelha que não é tosquiada, ela não tem capacidade de se virar sozinha. Eu falei que ia ser polêmico. Mas eu vou chegar lá. Amém? Preste atenção. Ovelha que não se permite ser cuidada, ovelha que não se permite que alguém chegue e diga assim: meu filho, tem muita lã aí. Meu filho, desculpa, mas precisa ir para a tesoura, precisa fazer algumas cisões. Precisa cortar algo que você tem acumulado, porque existe uma geração de gente, eu não estou falando só de crente, é geral, de gente acumuladora, acumula trauma, acumula mágoa. Meu Deus do céu. Gente que não consegue liberar perdão e fica dia após dia carregando mágoa. Se alguém chega e diz para ela assim: meu filho, você precisa aprender a perdoar, liberar perdão, cara, para viver um novo tempo, ainda fica brabo. Diz assim: não mexe nisso, porque tu não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que fizeram na minha vida, então não fale comigo. Irmão, se você não permitir ser cuidado,
pode ser que você caia de barriga, de costa para baixo, igual uma ovelha, e não tenha ninguém ali para te desvirar, para te colocar na posição correta novamente. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Amém? Vamos continuar? Aí ele diz assim, ó: restaura-me o vigor e guia-me pelas veredas da justiça. Então, no tempo da tosquia, existia essa festa, uma festa linda. Por quê? Porque essa festa era comemorada junto com a festa da primícia, porque representava o novo tempo e o novo início. Era o pastor dando uma nova estação de vida para as ovelhas, restaurando o vigor da ovelha e iniciando com ela um novo tempo de recurso e de prosperidade. Tem algum crente que está entendendo aqui hoje o que Deus quer fazer aqui hoje? A alegria era tanto que eles estavam celebrando o fim de um ciclo, mas eles estavam já celebrando a primícia do novo tempo que ia iniciar. Porque quando essas ovelhas saíam da tosquia, elas saíam pulando e alegre. Porque aquela lã antiga não permitia que elas se alegrassem e pulassem. Quando elas saíam da tosquia, elas saíam pulando, elas saíam se alegrando. E ovelha geralmente é um animal conhecido por ser mais calmo, por ser mais de boa. Mas elas eram tosqueadas e saíam alegres, saíam felizes. Existia alegria para as ovelhas, existia alegria pela colheita dos pastores, existia alegria na colheita do dono das ovelhas. Porque a partir daquele momento ele tinha recurso para abençoar a vida dos pastores, das ovelhas. Será que tem alguém que está entendendo o que eu estou pregando, cara? Meu Deus do céu. Só que tinha um grande problema. A ovelha que era tosqueada, que se permitia. Pastor, por que se permitia? Não era simples, não era só o pastor chegar e pegar ela, amarrar ela, botar no chão e... Existiam ovelhas que não se permitiam ser tosqueadas. Eram ovelhas que quando chegava o tempo da tosquia, elas começavam a correr e elas começavam a ficar doentes. Presta atenção no que eu estou falando para você. As ovelhas começavam a ficar doentes. E aí, ovelha doente não podia ser tosqueada. Olha só, quando elas viam que ia ser tirada a lã, elas começavam a ficar ovelhas deprimidas. E elas ficavam, a imunidade da ovelha baixava. Então elas ficavam suscetíveis a moscas, a larvas e a todo tipo de doença. Então a ovelha que ficava triste no tempo da tosquia, ela não era tosqueada. Por quê? Porque para fazer a tosquia a ovelha precisava estar saudável. Diga comigo, saudável. A imunidade dela precisava estar alta. Pastor, por que precisava estar alta? Porque quando o tosqueador ia arrancando a lã da ovelha, às vezes fazia um piquezinho e cortava a pele. E aí aquela pele, aquele lugar ali, se ela fosse uma ovelha saudável, sarava rápido. Mas se ela fosse uma ovelha com imunidade baixa, não sarava, não fechava a ferida. Está fazendo sentido para alguém aqui? Amém? Aí o que o pastor fazia? Ovelha deprimida, ovelha que não estava aceitando a tosquia. E isso acontecia no dia da tosquia, ok? Eles percebiam no dia. Quando as ovelhas estavam sendo separadas, ele já percebia isso. Aí o que acontece? Mas aquelas que eram tosqueadas, tinham cuidado diferente. Eu vou falar de novo. As ovelhas que eram tosqueadas tinham cuidado diferente. Vou falar mais uma vez. A ovelha tosqueada tinha cuidado diferente. Por que é? Isso aqui, irmão, quando Deus falou isso aqui, eu quase chorei. Por que é que no versículo 3 de Salmo 23 está dizendo: restaura-me o vigor, ou seja, tosquia-me. Tira todo o peso da lã. Mas olha o que fala no versículo
Mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me confortam. A ovelha tosquiada não tinha medo, porque ela sabia que tinha o olhar do pastor 24 horas por dia. Mesmo que ela tivesse, depois de restaurar o vigor, mesmo que ela tivesse mal, ou algo tivesse acontecido, ela não temia, porque o pastor estava com cuidado, com os olhos nela, o tempo inteiro. Oh, meu Deus, vai ter crente que vai entender o que eu vou falar aqui agora. Aí ele diz no versículo 5, prepara-me uma mesa diante de mim, um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu vou falar de novo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Pastor, explica isso. Quando a ovelha era tosqueada, o pastor pegava o óleo ungido e ele derramava sobre a cabeça da ovelha. Aquele óleo, ele tinha diversos tipos de sentido. E eu vou explicar 3 deles para vocês. O primeiro sentido do óleo derramado sobre a cabeça da ovelha é porque esse óleo ajudava a fechar as feridas que podiam ter acontecido. Ou seja, o óleo era derramado sobre a cabeça ou sobre a ferida que a ovelha podia ter e ajudava a sarar mais rápido. Então, o primeiro sentido do óleo é cura. Eu vou falar de novo. O primeiro sentido do óleo é cura. Não, você não está recebendo. Eu vou falar de novo. O primeiro sentido é cura. Ok. Qual é o segundo sentido do óleo ser derramado sobre a cabeça? Porque quando o óleo era derramado sobre a cabeça, o óleo que era derramado, ele era um óleo repelente. Então as moscas não pousavam sobre aquela ovelha que tinha sido derramado óleo. Ovelha tosquiada era a ovelha que tinha cuidado e óleo na cabeça. Então o primeiro sentido era cura, o segundo sentido era proteção. Óleo derramado gera proteção. Pastor, terceiro sentido do óleo derramado, prosperidade. O óleo derramado sobre a cabeça da ovelha tinha um sentido espiritual, que aquela ovelha que foi tosquiada virá agora para uma nova fase que gerará mais frutos do que a da primeira. Meu Deus. Cura, protege e prospera. Cura, protege e prospera. Mas para qual ovelha que acontecia isso? Só as que eram tosqueadas. Só as que se permitiam gerar recurso. Eu vou falar algo agora que vai chocar você. Sabe quando as pessoas vêm para a igreja? Elas vêm para a igreja, elas chegam aqui e todo mundo quer ser tratado de igual forma. Só que, irmão, desculpa te falar uma coisa. Tem ovelhas que a gente precisa cuidar mais, porque elas se deixam ser tosqueadas. Elas deixam a lã. Eu vou falar de novo. Tem ovelha que deixa a lã. Tem ovelha, irmãos, que não fica se fazendo, gera recurso para o reino. Não, você não está entendendo. Tem ovelha que gera recurso. Tem ovelha que diz assim, eu me dou,
Por mais que eu fique um tempo agora. Por quê? Esse ponto eu não falei ainda. Quando a ovelha era tosquiada, ela também corria risco se ela não tivesse cuidado. Por que ela corria risco? Porque ela podia queimar a pele no sol escaldante e ela podia também passar frio se ela não tivesse em um lugar saudável. Por esse motivo, quando Deus restaura o vigor, ela é tosquiada, ela tem cuidado duplo da parte de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa e te ensinar uma coisa. Leve isso para a tua vida, por mais que você não concorde. Você pode até dizer, mas tem que tratar todo mundo igual. Não, amigo, desculpa te falar, mas tem pessoas que têm doado a lã, que precisam de mais cuidado. Tem pessoas que têm doado recurso, que precisa de mais cuidado. Tem gente que tem ficado assim, tem dito assim, não, eu vou lá, eu entrego a minha lã por todos. Porque até quem reclama de não ter cuidado, é de fato abençoado por causa do recurso que alguém entregou. Só que aí a gente quer cuidado de todo mundo igual, a gente quer que todo mundo seja cuidado igual, sendo que a gente é muitas vezes ovelha rebelde. Não quer doar lã para que o reino avance. E agora eu estou falando de gente. Agora eu estou falando de nós. A gente quer ser tratado igual, ser amado, mas a gente nunca cedeu nada, porque a gente tem medo de ficar tosqueado. Posso ir para a parte prática agora? Uma geração, irmão, que nunca decidiu servir na igreja, porque prefere ficar com a lã para si próprio. Eu falei esses dias lá em casa, amor, nós precisamos cuidar de quem, principalmente de quem é voluntário, de quem tem se doado mais. Porque essas pessoas são as pessoas que elas se permitem ser tosqueadas para abençoar os outros. Você está aqui sendo abençoado agora por pessoas que chegaram aqui 5 horas da tarde. 4:30 da tarde. Que vieram aqui deixar lã, para você também ser abençoado agora. Para que os recursos gerados, a presença gerada, também te abençoe. Então nada mais justo, voltamos ao início, nada mais justo de haver distinção de cuidado para aqueles que deixam a lã. Pastor, não concordo, com todo respeito, não, eu às vezes parece que eu sou orgulhoso, mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque quem se doa, quem se gasta energia para ver o reino avançar, precisa ser cuidado de forma diferente. Por isso que tem gente que é linguaruda. Vou te falar, tem gente que é linguaruda. Vem uma pessoa, isso aqui é polêmico agora você pega aí contigo. Vem uma pessoa e entrega uma oferta relevante na igreja. Essa pessoa está doando a lã dela, irmão. Às vezes é algo, presta atenção, às vezes é algo que custa para ela. Ela está se deixando tosqueada e ela precisa ser cuidada. Aí tu pega por outro lado gente que nunca doou nada para o reino. Eu não estou falando agora de recurso só financeiro. Posso ouvir um amém? Gente que nunca serviu, nunca doou nada, nunca doou tempo, nunca doou talento, nunca doou tesouro, mas quer ter o mesmo cuidado de quem tem doado, de quem tem se entregado. Irmão, nunca fez um propósito com Deus de fazer uma oferta relevante para que o reino avance, mas quer ser cuidado da mesma forma daquelas pessoas que têm entregado toda a lã, das ovelhas que têm entregado tudo. Tem gente aqui nesse lugar, irmão, você pode não concordar comigo o que eu vou falar, mas tem gente nesse lugar que precisa de muito cuidado. Sabe por quê? Porque se doa de verdade. Irmãos, eu fiquei impressionado ontem. O Jeff precisava estar aqui, eu não estou falando por causa do Jeff, precisava estar aqui. É um senhorzão, velho. Não, ele é jovem, ele tem só 44? 46? Ah, é velho então. Ele precisava estar aqui dormindo com as crianças ontem. Precisava, irmão? Não precisava, mas estava. O Hélio e a Thay tiraram o tempo deles, gastaram o tempo deles. Sabe o que eles fizeram ontem? Eles tiraram a lã, irmão. Eles tiraram a lã, por isso que nós honramos, parabéns, que seja acreditado na tua vida como justiça.
que seja acreditado sobre a vida de cada um. Os adolescentes aqui ontem, cuidando de cada criança. Para os pais terem um Vale Night. Vai nascer até uns filhos a mais aí, dos que ficaram em casa ontem sozinhos. Amém? Só quem não quer, né? Não disse amém, né? Tudo bem. Você está entendendo? Gente que tem se doado. Aí a gente vem com aquele olhar hipócrita, aquela linguagem hipócrita, dizendo: ai, porque tem que tratar, porque o cara dá uma oferta e ele é cuidado desse jeito. O cara está tirando a lã dele e até você vai ser abençoado por isso. A pessoa tem se doado e até nós somos abençoados e às vezes temos ainda coragem de falar. Eu nunca vou conseguir concordar, irmão, com um crente que vem para a igreja, senta na cadeira, prova de um culto, recebe uma palavra e sai daqui e fala mal do dízimo, da oferta e da primícia dos irmãos. Você é beneficiado por isso, por quem tem entregado a lã, mas ainda tem coragem de falar: eu não concordo. Hipocrisia. De verdade, isso é hipocrisia. Eu sempre falei: não concorda, não dê, irmão. Não concorda, fique com a tua lã para você. Agora, não fale de quem tem feito para abençoar até a tua vida. Porque essa cadeira que você está sentado, irmão, com todo respeito, foi comprado com o dízimo de alguém. Alguém que doou a lã. Sabe, a energia que nós estamos usando aqui hoje é pago pelo dízimo de alguém que tem deixado a lã. Sabe, irmão, as caixas de som que são caras. Caras! 16 mil cada uma. Foi comprado com a oferta e com o dízimo de crente, de ovelha que deixou a lã, irmão. Não queira ter tratamento com Deus diferente se você não está disposto a deixar a lã. Não queira tratamento diferente se você não está disposto de se doar para o reino. Pastor, eu não concordo com isso, irmãos, de verdade, eu não entro em crise por isso. Mas Deus tem ministrado fortemente no meu coração em relação a isso. Ovelhas que se doam precisam ter cuidado especial. Ovelha que deixa a lã precisa ter cuidado especial. Ovelha que honra precisa ter cuidado especial. Se eu falar um negócio aqui para vocês, irmãos, vocês vão ficar chocados comigo e não concordar. Será que eu falo, bicho? Eu não vou me aguentar. Mas deixa eu fazer de uma forma mais light, para não te escandalizar. A gente zoa muito o que algumas igrejas fazem aí fora. Que a gente brinca da vaga do dizimista. Eu falei para minha esposa que eu não ia falar isso. Só que se você for para a Bíblia, irmão, quem está certo é essas igrejas. Porque honra aqueles que deixam a lã. Aqueles que se doam. Honram as pessoas que elas fazem para que todos os outros sejam abençoados. Não estou falando que a gente vai fazer isso. Não é o nosso perfil. Nunca vamos fazer isso. Amém? Mas eu só estou falando que eles não estão tão errados assim, não. De fazer distinção de quem doa lã, daqueles que andam todo... Tu viu que palavra para deixar todos os grilos falando e a gente quieto? Mas às vezes a gente é hipócrita, irmão, de não concordar com o irmão, mas sendo abençoado pela lã que ele gerou, pelo fruto que ele gerou. Gente que não cede a lã, uma hora ou outra fica sem cuidado. É igual árvore. Árvore que não se permite ser colhida, as frutas caem podres e não alimenta ninguém. Existe uma geração de crente que até gera fruto, mas os frutos caem no chão podre, porque não se permitem alimentar ninguém. É tudo para si próprio. É tudo para si próprio. Uma vez eu tinha uma vizinha que ela tinha um pé de laranja,
que caía no chão podre, mas ela não permitia que ninguém tirasse. Isso chama-se o cúmulo da miséria. E eu não estou falando de miséria, é miséria de mente. O dia que nós não entendermos que a nossa vida aqui na terra não é só para alimentar o nosso umbigo, mas para abençoar a gente. O dia que nós entender isso, irmão, a nossa vida muda por completo. Porque nós vamos entender o que é buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas ser acrescentadas. Ovelha que se deixa ser tosquiada, nasce com lã nova. Entra num novo tempo. Gera aquilo que ainda não tinha gerado. A lã, depois de tosquiada, vem com melhor qualidade. Seus próximos frutos serão melhores que os de hoje. Ah, vocês não estão entendendo. Seus próximos frutos serão melhor do que os de hoje. Se você se deixa, irmão, ser cuidado. Se você se permite, irmão, você vai começar a viver algo sobrenatural. Agora, a ovelha que não se permite ser tosquiada, que acha que é tudo para ela, é tudo dela e nada para os outros, irmão, desculpa. Mas vai chegar um momento que você vai olhar para o teu pastor e vai dizer, não cuida de mim. E você tem razão. Amor para todos, tempo para poucos. Vou falar de novo. Amor para todos, tempo para poucos. Vou falar um negócio para vocês também que vai deixar chocado. Não faço mais discipulado com todo mundo. Quer aprender, vem para o culto e escute a palavra. Quando começar a andar alinhado com Deus, for frequente no culto, eu sento com você, a gente derrama óleo sobre a tua cabeça. Estou negando bênção? De maneira alguma. Eu quero diferenciar aqueles que andam debaixo de honra. Eu quero diferenciar aqueles que andam com lealdade. Passei 4 anos do ministério. 4 anos e quero pedir perdão para os voluntários aqui agora. Quero pedir perdão para os voluntários, quero pedir perdão para a minha equipe. Passei 4 anos apagando fogo, resolvendo problema de crente que não anda em aliança. Crente que não deixa lã. O tempo inteiro tendo que levantar a ovelhinha caída. E às vezes a gente deixa de cuidar de quem tem se doado e quem tem deixado a lã. Deus tem ministrado fortemente no meu coração. E já vou falar, irmão, quer ter um tempo de discipulado? Primeiro, venha no culto. Oração nós não negamos para ninguém. Vamos poder orar a hora que quiser. Agora, tempo de qualidade de discipulado é para quem deixa a lã. Óleo sobre a cabeça é para quem deixa a lã, irmão. Posso ouvir um amém? Eu perdi muito tempo do evangelho cuidando de gente que não estava nem aí. Nem aí, nem para o cuidado. É só o desespero momentâneo. Ai, pastor, tem um tempo para mim? Eu tenho aprendido a dizer não. Quem vai ser cuidado agora? Vai ser cuidado quem anda em aliança. Anda perto. Aí a gente vai sentar de ser discipulado. Isso chama-se fazer distinção. Glória a Deus. Amém. Eu falei que era polêmico hoje. Porque, irmãos, eu cansei. Eu cansei de pregar para gente que não está nem aí. De querer ver pessoas crescer e nem ela está nem aí para a vida dela. Hoje a pastora me mandou um post, uma verdade. O que me dói é a gente se gastar tempo jejuando, buscando, orando, para vir aqui entregar uma palavra para você mudar a tua vida. E às vezes a gente vê gente aqui descredibilizando aquilo que está sendo falado. E aí, terminar uma palavra que podia mudar a vida dela, ela chegar para mim e dizer bem assim, pastor, tu tem um tempo para mim essa semana? E a gente fazer o quê? Tem, vamos lá. E aí a pessoa sair do mesmo jeito que estava. Irmãos, a ovelha que não decidiu doar a lã dela, ela nunca vai mudar. 90% dos teus problemas é resolvido se você ouvir e honrar as palavras do culto. Vou te falar, irmão, 90% dos teus problemas é resolvido se você honrar a palavra do altar. Altar sarado é gabinete vazio. Quando você escuta a palavra aqui e segue ela na tua vida,
Você alivia um monte de problema que você acha que tem que resolver em conversa em particular. E eu não estou falando que a gente não faz gabinete. Amém? Eu só estou falando que se você honrasse um pouco aquilo que você escuta aqui, você ia aliviar um monte de tipo de problema na tua vida. E graças a Deus por algumas ovelhas que eu tenho dentro dessa igreja. Gente que nunca, olha só, gente que nunca nos procurou para gabinete. Nunca. Mas tem a vida completamente transformada. Porque escuta o que sai do altar e coloca em prática. Agora, tem gente que o tempo inteiro está querendo atenção, mas não muda nunca. Não se transforma nunca. Hoje Deus falou comigo para essa palavra. É tempo de distinção, novamente. Deus vai distinguir novamente os filhos dos escravos. As ovelhas dos bodes. Porque bode só serve para dar cabeçada, irmão. Você até tenta cuidar dele, mas ele te dá cabeçada. Agora, a ovelha, irmão, se deixa ser cuidado. Eu não tenho todas as palavras para a tua vida. Amém? E estou encerrando. Não tenho todas as palavras para a tua vida. Nem tudo que eu falar desse altar, você vai concordar, primeiramente. Mas uma coisa você precisa aprender. A Bíblia fala que Jesus dá pastores a ovelhas. E se você está aqui, tem dois motivos. Ou você veio arrastado por alguém, ou Deus te trouxe nesse lugar para ouvir a palavra que eu preguei nessa noite. Você tem duas oportunidades, irmãos, de sair deste lugar. Se você veio arrastado por alguém ou para agradar alguém, de fato essa palavra não foi para ti. Mas se ninguém te arrastou para vir aqui, é porque Deus queria ministrar alguma coisa no teu coração. E se você tem um pouco de percepção, Deus está falando para você, é tempo de você deixar a lã e deixar ser cuidado. Até porque, eu sempre falo, eu estava comentando com um casal antes, orando com um casal antes, ontem, esses últimos dias eles fizeram um discipulado, e aí eles disseram assim, pô pastor, fiz o discipulado e tal, parece que depois veio um peso assim, veio uma luta, uma guerra e tal. Eu falei, é isso meu filho. Eu não falei na hora, mas agora eles estão entendendo. Quando a gente deixa a lã, muitas vezes a gente fica desprotegido. E é por isso que é bom chegar e dizer assim, pastor, ora por mim aí. Pastor, você está entendendo? Derrama óleo sobre a minha cabeça. Quando você entrega uma semente, irmão, entenda algo. Quando você entrega uma semente de relevância para um novo tempo da tua vida, você precisa de óleo sobre a tua cabeça. Amém? Você precisa de óleo sobre a tua cabeça, irmão, porque é tempo de cuidado. É tempo de ser distinto. É deixar a lã para viver o novo tempo. Então, irmãos, de verdade, estou encerrando isso, se nós não concordamos com a injustiça que nós tivemos aqui no início, eu acredito que você concorda com o que eu preguei aqui agora. Amor para todos, tempo para poucos. Posso ouvir um amém? E o último ponto é: trate todos bem, mas honre os leais. Não é acepção de pessoas, é distinção de atitude. Se coloque de pé em nome de Jesus. Toda ovelha que doa lã, que deixa recurso, que fica toda ovelha que doa lã e fica desprotegida precisa de mais cuidado. Mas também essa ovelha fica mais leve, se alegra mais, o cálice transborda, a alegria aumenta. E ele termina dizendo, certamente a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Sabe, irmãos, que hoje você entenda algo. Que você saia deste lugar entendendo que viver o reino de Deus requer renúncia, requer entregas. Posso ouvir um amém? A gente tem que deixar de viver aquele evangelho superficial
que a gente vem aqui só para receber. Entenda algo, culto a Deus é entrega. Culto a Deus não é para a gente receber. Culto a Deus é a gente chegar aqui e dizer assim, eu quero entregar o que me custa. Eu quero entregar o meu tempo, eu quero entregar meus talentos, eu quero entregar meu tesouro. Culto a Deus é entrega. A gente não vem aqui para receber algo. A gente vem aqui para entregar. Mas Deus que é bom na sua infinita misericórdia, Ele nos entrega a sua bênção. E é assim que vai acontecer sobre a tua vida nessa noite. Existe um cuidado da parte do Senhor sobre aqueles que desejam. Existe um cuidado da parte do Senhor para aqueles que querem ser cuidados. Existe um cuidado da parte do Senhor para aqueles que dizem assim, Pai, eu me permito ser tosqueado. Pai, eu me permito. Pai, eu me permito. Eu me permito entregar os meus recursos. Eu permito entregar o meu tempo. Eu permito entregar meu talento. Para que o reino avance. Para que o reino cresça. Agora, irmão, vai haver distinção sobre a tua vida. Feche os teus olhos agora, irmão. Curve a tua fronte. E começa a dizer para Ele o quanto você quer ser cuidado por Ele. Mas diz assim, Senhor, como eu posso abençoar o Teu reino? Como eu posso entregar minha lã? Como eu posso, Senhor? Como eu posso sair deste lugar mais leve? Oi, abaixou e cantará, abaixei.